Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Rosângela Arte Crochê. Hoje no nosso passo a passo nós vamos confeccionar esse lindíssimo cropped. Eu trabalhei ele no tamanho M, então o meu bojo aqui é M. E também trabalhei nesse ponto bem simples, que é o ponto alto. Depois a parte do barrado aqui embaixo eu fiz ponto alto vazado. Também fiz esse cordão de correntes para que você possa abrir e fechar com maior facilidade. Aqui você também pode regular ele se você quer ele maior ou menor. A parte de amarrar no pescoço aqui eu fiz bem mais largo. Olha só. Também no ponto alto para ficar uma peça bem simples e bem fácil para quem quiser fazer. Ele é bem econômico também, tá? Aqui a parte das costas. Ele é todo fechado direto, é onde você vai abrir na parte da frente. Para o meu, eu utilizei um par de bojos. Esse bojo que eu estou trabalhando aqui é tamanho M. Olha, assim, se fala que é grandão porque tá bem perto da lente, mas ele é M. Esse bojo é da Casual Bojos. Se você quer um bojo de qualidade, um bojo de ótima marca e um bojo muito bom de trabalhar e que tem um material durável, na Casual Bojos você vai encontrar. Esse que eu estou usando aqui é na cor salmão. Tá? Ele tá um pouquinho mais claro por causa da minha luz, mas eles têm branco, preto, azul, vermelho, muitas outras cores. Então, assim, ó, até hoje, o único lugar que eu vi bojos coloridos é na Casual Bojos. Se você já teve interesse de conhecer, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Instagram deles para você entrar em contato e pedir para que eles mandem as cores que eles têm para você. Tenho certeza que você vai amar. Também vou ensinar aqui no vídeo, ó, a como colocar o bojo certinho aqui, ó. Nessa videoaula mesmo eu vou te ensinar isso. Então, se você não sabe colocar bojos, hoje você vai aprender. E a nossa videoaula é bem fácil de fazer, não utilizei muito material. Também vou precisar da agulha. Estou trabalhando com agulha 3, mas você pode trabalhar com a 3,5 se você quiser. O fio que eu estou utilizando é a linha AME, é da Barbante Têxtil Piratininga. Esse novelinho que eu tô trabalhando é 130 gramas, ele é 100% algodão mercerizado, 250 metros, e a tex é 516. O branco eu precisei bem pouquinho, como vocês podem ver aqui. E o verde, esse aqui é o verde abacate, eu precisei de um novelo fechado para fazer o meu, no tamanho M. Se fosse no tamanho G, eu precisaria de pelo menos 1,5. Então, o nosso passo a passo hoje vai ser esse lindo cropped. Espero que vocês gostem dessa videoaula e vamos para o nosso passo a passo. Para o nosso tamanho M, nós vamos fazer um nozinho inicial. O meu nozinho inicial já serve como a minha primeira correntinha. E agora nós vamos trabalhar mais 15. Com o nosso nozinho, vamos ficar com 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Agora eu vou fazer mais 3 para virar. 1, 2, 3. Fiz as 3 correntinhas, venho aqui na quarta, faço um ponto alto dentro da corrente. Vou para a próxima corrente, faço mais um ponto alto. Vou para a próxima, mais um ponto alto. Olha só como que ficou. Então, agora eu vou explicar a correntinha para vocês. Para o PP, eu vou fazer 12 correntinhas, para o P, 14, para o M, 16, para o G, 18, para o GG, 20 correntinhas. Então, para todas as tex que eu vou utilizar, tanto a tex 516, a tex 300, que eu vou usar 2 fios, e a tex abaixo de 300, eu vou sempre utilizar o mesmo total de correntinhas, tá? Só vamos ter que diminuir a espessura da nossa agulha, que quanto mais fino for o nosso fio, mais menor tem que ser a nossa agulha. Agora, eu vou descer fazendo um ponto alto para cada correntinha, até eu chegar no finalzinho. E já está com esse lado aqui, ó, com os nossos pontos altos completos. Olha só como que ficou já nosso primeiro lado. Aqui eu fiz um ponto para cada correntinha.
Agora eu vou voltar aqui, ó, nesse último ponto que eu fiz, no mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto alto, ficando com um aumento aqui. Vou trabalhar apenas uma corrente. Se o seu ponto for apertado, você pode fazer duas. Vou voltar nesse mesmo ponto e vou fazer mais 2 pontos, ficando assim com mais um aumento. Aqui eu tenho o fio que eu fiz o nozinho, eu já vou esconder esse fio. Então, eu venho aqui, ó, nesse ponto alto, onde a gente tem a nossa primeira corrente na parte reta aqui, depois da curvinha, e vou fazer um ponto alto. Vou na corrente de baixo, outro ponto alto. Vou para a próxima, mais um ponto alto. Agora que eu puxo esse fio para apertar mais um pouquinho onde eu fiz o meu nozinho, para que fique bem justinho aqui o começo do meu cropped, ó. E aqui eu vou descer fazendo um ponto alto no espaço de cada ponto alto da corrente, até chegar aqui na minha última, e eu venho aqui na minha primeira corrente de baixo para cima e faço um ponto alto, e assim eu finalizo esse lado de cá também. E olha só como que já ficou o nosso comecinho do nosso cropped. Agora, eu venho aqui, ó, na primeira correntinha daquelas 3 que eu fiz para subir, faço um ponto alto. Vou fazer aqui 3 correntinhas, viro, vou no ponto alto da frente, faço um ponto alto. Vou para o próximo, mais um ponto alto. E aqui eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto. O que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Então, os dois lados vai ser a mesma repetição. Então, nós vamos sempre fazer um lado até chegar onde a gente faz os nossos aumentos. Porque aí do outro lado a gente vai repetir a mesma sequência, tá? Ó. Que nem no caso aqui, estamos trabalhando um ponto alto para cada ponto alto. Do outro lado também, depois que fizermos o aumento, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto. Estou chegando já no final aqui e chegando perto da onde a gente vai fazer o nosso aumento. Aqui eu tenho aqueles 2 pontos altos que eu fiz no mesmo espaço, ficando com o primeiro aumento antes da correntinha. Vou vir em cima do primeiro ponto do aumento, faço um ponto alto. Venho no segundo ponto do aumento e também faço um ponto alto. Agora, eu venho aqui dentro do espaço e faço 2 pontos altos naquela correntinha, ó. Novamente, faço uma corrente, volto no espaço e faço mais 2 pontos altos, ficando assim com mais um aumento aqui. 2 pontos altos. Agora, eu tenho os 2 pontos altos do primeiro aumento e também trabalho um ponto alto em cada ponto alto. 2. E agora, aqui, ó, chegando nessa parte do lado de cá, vamos repetir o que fizemos do lado de cá e finalizando no nosso último ponto alto aqui, fazendo ponto sobre ponto. Estou finalizando esse lado de cá. Aqui eu fiz as 3 correntinhas, venho na última, vou fazer aqui um ponto alto. E em seguida, faço 3 correntinhas e vou virar. Só que como aqui eu vou trocar de fio, eu vou cortar ele aqui. Se você não for cortar o fio, ó, você vai virar e continuar. Como eu vou cortar, né, que eu vou mudar de cor, eu vou fazer assim, ó. Fiz o último ponto alto, faço uma corrente e solto essa laçada. Vou pegar esse fiozinho e vou trazer ele aqui, ó, para o meio da minha peça, já escondendo ele. Esse fiozinho aqui mostra que aqui é o lado avesso da minha peça, então, esse aqui eu vou trazer também para o lado de cá. Agora, eu passo dentro das 2 argolinhas e trago ele para dentro. Agora, eu venho com a cor branca e vou mostrar para vocês como que eu faço o ponto alto sem correntinhas para o meu bojo, ó. Vou segurar o fio e vou fazer 2 voltas na linha. Venho aqui no meu primeiro ponto alto e tiro uma, tiro 2, e assim eu já fiz o ponto alto sem correntinhas. Agora, eu vou no próximo ponto e faço um ponto alto.
E assim eu sigo, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto alto novamente, até eu chegar novamente na volta, lá onde nós fizemos o aumento. Se você não for trocar de fio, for fazer apenas uma cor só, como eu fiz o outro, é só você seguir fazendo ponto alto para cada ponto alto, sem precisar cortar o seu fio, tá? Aí você não precisa cortar porque vai continuar com a mesma cor. Ó, e assim eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. O que nós fizermos desse lado, repetiremos do outro, até chegar no último ponto depois, lá embaixo, tá? Aqui eu tenho os 2 pontos que eu fiz o aumento, vou repetir aquela sequência, ó. Venho no primeiro, faço um ponto alto, venho no segundo, também faço um ponto alto. Tenho o espaço da correntinha, faço 2 pontos dentro do espaço. Uma corrente de separação. Volto no espaço e trabalho 2 pontos altos, ficando com um aumento. Agora, eu tenho os 2 pontos altos do aumento da carreira anterior, venho no primeiro ponto, faço um ponto, venho no segundo, faço um ponto. Agora que nós temos a parte, né, reta da nossa peça, e vamos trabalhar ponto sobre ponto até completar o final da nossa carreira aqui, ó. E chegando onde nós temos as 3 correntinhas, fazemos um ponto alto na última correntinha. Fiz o meu ponto alto no último ponto alto, pegando a terceira correntinha, e vou fazer as 3 correntes para virar. Viro, vou no próximo ponto alto e trabalho ponto sobre ponto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto, até chegar na volta, e lá vamos repetir o nosso aumento. Então, aqui, ó, agora nós vamos seguir fazendo essa repetição. Depois eu volto cortando menor esses fios aqui, como eu vou colocar bojo, vai ficar escondido e eu não vou cortar muito curtinho, vou deixar ele um pouquinho maior. Então, aqui eu vou seguir trabalhando ponto sobre ponto, cheguei aqui na volta, tenho os 2 aumentos, trabalho um ponto para cada ponto, 2 dentro do espaço, faço uma corrente, faço mais 2 aqui dentro. Depois aqui eu tenho o aumento, ó, os 2 pontos, faço um ponto para cada ponto e desço trabalhando ponto alto para cada ponto alto, até chegar aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto e faço ponto sobre ponto. Na cor branca eu vou trabalhar 3 carreiras, finalizando as 3 carreiras no branco, eu vou cortar o fio e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, na primeira carreira branca. Vou iniciar 3 cor no verde. Então, nós teremos de início 2 carreiras no verde, 3 no branco e mais 3 no verde. Esse vai ser o meu tamanho total do tamanho que eu estou fazendo. Se você for fazer maior, você só vai aumentar o total de carreiras. Aí você vê, se você quiser aumentar, né, na cor verde, por exemplo, se você estiver trabalhando com 2 cores. Se você quiser fazer 3 verde, 2 branca, ou fazer, né, 4 branca e o restante verde, aí você fica à sua vontade de fazer o total de cores que você preferir. Se você estiver trabalhando apenas com uma cor, você vai fazer o total que eu te passei, né, do início aqui. E agora, para o total de carreiras, eu vou fazer assim, ó. Vai ser aquele mesmo padrão da Tex que eu falei para você. Se você trabalhar como eu na Tex 516, eu vou precisar aqui, ó, no total, né, de carreiras, no M, eu vou precisar de 6 carreiras, perdão, no P, eu vou precisar de 6 carreiras, no PP, eu vou precisar de 5, no G, eu vou precisar de 10, no M, 8, no GG, 12 carreiras. Se você tiver um busto que o GG seja um pouco maior, você pode trabalhar de 18 a 20 carreiras. Então, eu indico você, a partir do GG, ir fazendo e medindo no seu busto. Os outros tamanhos também, se você quiser ir medindo também, perfeito, tá? Então, aqui no meu, eu vou completar as minhas 8 carreiras. Completando as 8, a gente volta para começar a preencher o nosso bojo. Eu vou mostrar como que eu faço para fazer o caseado no meu bojo, igual esse aqui, ó. Desse jeito que a gente fez, eu vou ensinar como a gente faz, ficando com 3 perninhas dentro do mesmo espaço. Terminei a minha terceira carreira na cor verde. E vou trabalhar aqui uma carreira de meio ponto alto. Então, aqui eu venho dentro do espaço, ó,
Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Agora eu vou no ponto alto da frente, ó, pego o fio, passo dentro de todas as laçadas de uma vez. Vou no próximo ponto, passo a agulha dentro de todas as laçadas. E aqui eu vou seguir trabalhando meio ponto alto para cada ponto alto, até eu contornar toda a volta. Quando eu chegar aqui no aumento, ó, nós vamos fazer também apenas 2 pontos aqui dentro, mas chegando aqui eu já mostro para vocês. Aqui eu já fiz, ó, meio ponto para cada ponto, cheguei no espaço da corrente, aqui eu vou fazer meio ponto alto, uma corrente, e volto no mesmo espaço e faço meio ponto alto. Aqui eu não vou fazer mais aumento. Agora eu vou no ponto alto e volto a trabalhar, ó, meio ponto alto para cada ponto alto até eu chegar aqui no finalzinho da carreira. Chegando aqui eu vou fazer 2 meio ponto alto aqui dentro do espaço desse último ponto alto e vou seguir trabalhando esse lado de baixo aqui também. Estou chegando no último ponto, ó, venho no penúltimo, faço meio ponto alto, e aqui eu tenho aquela corrente. Então, dentro do espaço da corrente, eu vou fazer meio ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo espaço, faço meio ponto alto. Aqui eu fiquei com a volta já pronta. Volto aqui dentro do espaço e faço mais meio ponto alto. Meio ponto alto mesmo, perdão. Aqui, ó, eu trabalhei esse último meio ponto alto que ele vale para esse lado de cá. Esses dois que eu fiz aqui, eles vão valer aqui para a parte de baixo agora do nosso bojo. Aqui nós temos os nossos pontos altos, ó, que nós iniciou e terminou as nossas carreiras, e aqui eu vou fazer 2 meio ponto alto dentro de cada espaço, ó. Cada ponto alto ganha 2 meio ponto. Venho no da frente e faço 2 meio ponto alto. E aqui eu vou seguir trabalhando agora, ó, toda a parte de baixo do nosso bojo, trabalhando 2 meio ponto alto em cada ponto alto. A hora que eu chegar aqui no final, vou repetir a mesma coisa. Vou fazer 2 meio ponto alto aqui dentro do espaço, aqui eu já tenho um, aí eu faço 2 meio ponto alto, uma corrente e venho aqui, ó, onde eu comecei o meu primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Aí a gente vai começar a trabalhar aqui, ó, a nossa alça. Aqui eu fiz o meu último meio ponto alto, fiz a correntinha como eu falei para vocês, cortei o fio e finalizo aqui. Depois eu volto escondendo esses fiozinhos todos, sempre trazendo para o lado avesso, porque eu vou colocar o meu bojo e não preciso cortar muito. Nem no caso aqui, depois eu volto com a agulha de tapeceiro e finalizo aqui na beirada. E aqui eu finalizei, ó, essa parte do bojo aqui. Agora, nós vamos trabalhar a nossa alça. Para a nossa alça, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou contar aqui. 1, 2, 3. Venho no meu terceiro ponto, coloco a agulha, pego o fiozinho sem fazer nozinho inicial e faço um ponto baixo. Seguro o fiozinho para esconder ele. Vou no ponto da frente, vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui eu já estou fazendo 2 pontos baixos. Venho no terceiro, faço um ponto baixo. Agora que eu tenho o espaço da corrente, eu venho dentro do espaço da corrente e vou fazer apenas um ponto baixo. Vou no ponto da frente, faço um ponto baixo. Vou para o próximo, outro ponto baixo. E no terceiro, também faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Fiz o sétimo ponto, faço uma corrente e viro. Venho no ponto baixo da frente, faço um ponto baixo. Vou para o próximo, outro ponto baixo. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Cheguei aqui no último, faço um ponto baixo. Com a nossa correntinha, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 novamente. Agora, eu vou fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou virar. Virei, venho no ponto baixo da frente e faço um alto. Vou para o próximo, faço mais um ponto alto. Agora, aqui eu faço uma corrente de separação. Tem os 4 últimos pontos. Então, 1, 2, 3. Venho aqui no terceiro.
e faço um ponto alto. Reparem que eu pulei um ponto baixo, trabalhei 3 do lado de cá, pulei um e vou trabalhar 3 do lado de cá. Vou para o próximo, faço mais um ponto alto. E no último, outro ponto alto. Fiquei com 6 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer novamente 3 correntinhas e viro o meu trabalho. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Fiz 3 pontos altos, faço uma corrente. Fiz uma correntinha, aí eu já venho em cima dos 3 pontos altos e vou fazer um ponto para cada ponto. 2 e 3 aqui. 3 correntinhas e viro o meu trabalho. Volto trabalhando ponto sobre ponto. Fiz 3 pontos aqui no primeiro, uma corrente de separação. Vou nos 3 últimos e faço um ponto para cada ponto. E assim eu fico com mais 3 pontos altos, ó. E agora, vai ficar desse jeito. Eu vou seguir fazendo a minha alça até eu completar 33 carreiras. Se você quiser maior, você pode fazer. Para o P, o M e o G, 33 carreiras vai ficar ótimo. Para você que quer o GG maior, você pode aumentar o tamanho que você desejar. Então, vou completar as minhas 33 carreiras e vamos ficar com o nosso primeiro bojo pronto. Tudo que fizemos nesse aqui, eu vou repetir no outro bojo, ficando com as duas partes. A gente vem para encher o nosso bojo e começar a costurar. Aqui eu estou, ó, finalizando a minha alça. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar e vou vir em cima de cada ponto e trabalhar um ponto baixo. Venho no espaço da corrente, faço um ponto baixo. E vou nos pontos da frente e faço um ponto baixo para cada ponto. E aqui eu fiquei com 7 pontos baixos como a gente iniciou. Faço uma corrente, viro, vou no ponto da frente, faço um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Comecei a minha alça com 2 carreiras de pontos baixos e vou finalizar com 2 carreiras de pontos baixos. Agora, eu faço uma correntinha e corto para finalizar. Depois, eu uso uma agulha de tapeceiro e venho escondendo esse fio dentro dos pontos baixos. E aqui ficou prontinha a nossa alça e o nosso bojo também, do jeito que eu expliquei para vocês no primeiro, eu fiz no segundo. Agora, nós vamos começar a encher os furinhos do nosso bojo. Esse lado de cá é o lado que eu vou utilizar para dentro. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir na parte de baixo do meu bojo, qualquer um dos furinhos vou colocar agulha, pego o fio, passo para o lado de cá, faço um ponto. Volto no mesmo furinho, faço mais um ponto. E, novamente, venho no mesmo furinho e faço mais um, ficando assim com 3, ó. Para facilitar aqui a hora que eu vou preencher os meus furinhos, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar ele bem devagar para não danificar. E assim vai ficar mais fácil para que eu consiga trabalhar o meu caseado neles. E esse lado aqui que eu estou trabalhando o caseado, que vai ficar do lado direito, é o que eu vou usar do lado de dentro do meu bojo. Vou segurar essa sobra de fio aqui e já vou esconder ele também. Ó, faço 3 pontos no mesmo furinho. Vou para o próximo, também trabalho 3. Então, cada furinho desse vai ganhar 3 pontos aqui dentro do espaço, ó. E ele vai ficar desse jeito aqui. Quando eu chegar aqui no cantinho também, eu faço 3, aqui no cantinho 3, e aqui também nas voltas eu vou fazer 3. 3 nesse e 3 nesse, e assim eu vou completar toda a volta do bojo. Estou terminando de preencher toda a volta, fiz os meus 3 pontos no último furinho. Agora, aqui eu alongo meu fio, corto para finalizar. E agora, eu vou arrematar aqui, ó. Venho no ponto da frente, pego a corrente, passo dos dois lados e vou puxar esse fio para o lado de trás. Aqui eu tenho a corrente de trás, ó. Eu venho nela, coloco a agulha dentro da corrente e passo esse fio aqui também. E aqui eu finalizei a minha carreira. Agora, eu vou trazer esse fio aqui dentro dos pontos.
para esconder aqui. Aí, eu saio com ele aqui fora. Passo dentro do ponto. Passei dentro do ponto aqui, ó, porque quando eu vou estar costurando o bojo com o cropped, aqui ele vai já firmar na costura e não vai correr o risco de desmanchar. Agora, a sobra que sobrou, eu escondo aqui dentro. Se você quiser fazer isso com agulha de tapeceiro, você pode fazer também. Deixa eu só puxar com cuidado aqui para não desfiar. Para quem gosta de trabalhar com agulha de tapeceiro, também é ótimo fazer isso aqui. E como o meu fio ficou muito curtinho aqui, então eu decidi fazer com a própria agulha de crochê. E vou esconder o restante do fio todo aqui dentro. Ó, agora eu vou desvirar, porque aqui vai ser o lado que vai ficar no bojo. Então, eu toco nele e desviro, e o outro lado está pronto. Ó, tenho essa sobra aqui onde eu iniciei a minha carreira. Vou cortar, não, vou esconder ele também. Prontinho. Aqui o nosso bojo está pronto, depois é só costurar. Agora, nós vamos fazer a laçadinha, para que a gente possa fechar a frente, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Agora, nós vamos fazer a corrente, ó, para que a gente venha fechar aqui a frente do nosso cropped, ó. O meu aqui, ele tá mais aberto embaixo, mais justo aqui em cima, mas você pode deixar mais aberto se você quiser. Por isso que é bom, quanto maior sua corrente, mais espaço você tem para deixar a frente mais abertinha. Para trabalhar esse cordãozinho, eu vou utilizar 2 fios. Vou utilizar o verde e vou utilizar o branco, que é as 2 cores que eu estou trabalhando aqui no nosso cropped. Vou deixar um fio aqui para fazer um nó depois para finalizar. Faço o nozinho inicial. E faço a minha primeira corrente. Agora, aqui eu vou seguir trabalhando 2 correntinhas. Uma correntinha com os 2 fios, ó. Não aperto muito essa corrente, senão vai dar trabalho para passar dentro da agulha. E vou seguir fazendo um cordão de correntinhas. Eu vou fazer 1,5 m de correntinhas, porque eu quero que fique uma boa sobra. Então, trabalhando 1,5 m, a gente volta para começar a costurar o nosso bojo. Estou chegando aqui no tamanho que eu falei para vocês. Vou fazer mais 3. Cortei o fio e solto a laçada. Que eu ajusto o ponto desse jeito aqui. E aqui eu vou fazer um nozinho apenas, ó. Aperto bem. E vou cortar. E aqui eu fiquei com 1,5 m de correntinhas, ó. Venho aqui do outro lado onde eu iniciei, vou fazer também um nozinho aqui. Agora, depois que eu puxo, eu aperto bem, bastante mesmo, pra ficar bem justo. Corto o fio. Vou reservar a nossa corrente para colocar depois no nosso bojo, né? No nosso cropped. E agora, eu vou costurar o bojo. Ó, venho do lado avesso, deixei essas sobrinhas para não ter dúvida onde é o lado avesso. Aqui eu venho, coloco o bojo desse jeito aqui, ó. O outro aqui, eu já estou com ele costurado, olha só como que ele já ficou. Então, esse aqui já está pronto. E o que fiz aqui, ó, eu vou fazer no de cá. Então, vamos lá. Agora, com o auxílio da agulha de tapeceiro, já coloquei um bom pedaço de fio. E vou vir aqui, ó, vou começar aqui de cima, tá? Então, vou começar aqui da pontinha dele pra ficar mais fácil de costurar. A gente fez 2 carreiras de pontos baixos. Eu vou vir aqui na primeira e vou deixar a última sem fazer. Então, eu venho aqui, ó, vou colocar a agulha na laçada e venho aqui, ó, na laçada do bojo e pego as 2 laçadinhas aqui pra ficar bem reforçado. Deixo esse pedaço de fio, volto no mesmo espaço e vou fazer novamente mais uma passada de fio aqui. Que eu aperto agora pra ajustar bem, deixo esse fio pra esconder ele depois. Agora, eu vou começar, ó, a fazer a costura. A nossa costura é bem fácil, é só pra prender mesmo o nosso bojo aqui, ó.
Venho na próxima, eu pego só a laçadinha aqui do lado de dentro. Olha só, aqui eu vou arrumando ele certinho. Agora, aqui eu venho, ó, nos pontos e vou descer costurando. Aqui eu estou trabalhando na carreira de meio ponto alto, ó, a costura. Eu venho bem no pezinho do ponto, pego as duas laçadas e pego as duas laçadas aqui do bojo. Percebam que eu não aperto muito para não repuxar, ó, só ajusto o ponto e já deixo. E assim ele vai ficando preso, ó. Agora aqui eu vou descer costurando. O meu bojo, ele ficou com essa diferença aqui e essa aqui, por causa do formato dele, mas isso não interfere em nada, ó. Pode ver que aqui também ficou, e aqui ficou bem menorzinho, aqui também. É o formato dele, tá? Que ficou desse jeito aqui, ó, mas ficou perfeito. Aí, depois eu vou chegar aqui embaixo, venho, desço costurando, faço a volta aqui, onde o bojo pega, venho aqui no fundo, depois venho aqui, aí eu sempre vou arrumando ele certinho, ó, tá? E subo costurando até chegar aqui no finalzinho. Estou finalizando aqui, ó. Antes de tirar a agulha do fio, eu vou fazer 2 nozinhos aqui nas duas pontas. Não vou apertar muito, não. Agora, eu venho com a agulha e vou esconder esse fio dentro dos pontos. Do outro lado, com outro fio, eu faço o mesmo. E o nosso bojo ficou pronto. Os dois lados, prontinho. Agora, aqui, ó, nós vamos começar a trabalhar a parte de trás dele. Olha como ficou a frente. Se você quiser fazer um outro modelo, né? Aqui você, quando faz a carreira de ponto baixo, já pode unir aqui. Se você for querer que ele fique desse jeito, sem precisar colocar a correntinha ali, trabalhar aqui embaixo. Então, você chegando aqui, você já une na carreira de pontos baixos, que ele já vai ficar grudadinho assim. Depois é só você fizer aqui a parte de baixo do jeito que você desejar, com outro ponto, se você for querer. Fica essa dica pra você. Agora, aqui a parte de trás, ó. Essa parte aqui, ó. Repare que ela é bem simples. Apenas pontos altos separados de correntinhas. Aqui, para fazer essa parte de trás, você vai ter que tirar a medida das suas costas. Você vai ter já o seu bojo pronto. Aí, você vai tirar a medida da parte de trás das costas, até chegar aqui na altura aqui, ó, de onde você tem o começo do seu bojo. E aí, você vai fazer uma corrente, como eu fiz aqui, ó. Uma corrente no tamanho. Então, vamos lá. Vou deixar as duas partes aqui. Aqui eu vou fazer um nozinho inicial para firmar bem quando eu for começar a fazer a minha carreira aqui de pontos. Então, aqui eu vou começar assim, ó. Eu quero voltar com a minha carreira no lado direito, para não ficar no avesso. Então, aqui eu vou ter que ir com a correntinha. Se eu voltar do jeito que eu tô aqui, eu vou voltar do lado avesso. Então, eu venho aqui, ó. Vou pegar o lado maior, do jeito que ele está aqui, vou trabalhar daqui pra cá. Então, eu venho nesse aqui, venho aqui, ó, na correntinha que eu fiz a separação dos dois pontos aqui no espaço, bem na voltinha nós fizemos aqueles 2 pontos, né, meio ponto, uma correntinha e 2 meio ponto. Então, venho na corrente, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou seguir fazendo as minhas correntinhas. Ó, vou seguir fazendo as correntinhas e você faz na medida do seu. Para o meu, eu vou precisar de 43 centímetros e meio na parte de trás. Como a minha costa é mais larga, então, vou precisar dessa medida. E aí, você mede o seu e faz o seu total de correntinhas até chegar aqui, ó, pra gente unir no outro.
completei o meu total de centímetros. Aí, agora aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou virar do lado direito, deixando o bojo desse jeito aqui. Vou passar eles em cima da corrente. E vou trazer aqui, ó. Só que aqui eu vou seguir ele desse jeito aqui, ó. Vou virar a minha correntinha pra ficar certinha. Aqui eu estou com a parte de trás pra cima e a parte que tá a corrente certinha para baixo, que é onde eu vou trabalhar depois. Aí, eu venho, coloco o bojo aqui. Venho com o outro lado, coloco aqui. Agora, eu vou prender a correntinha aqui, ó. Venho novamente no espaço entre os dois meio pontos altos, onde a gente tem aquela correntinha, lembra? Ó, 2 pontos aqui e a corrente. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Pego a corrente, faço uma corrente, 2 correntes e vou soltar. A segunda corrente é só pra dar uma firmada aqui no nosso, onde a gente prendeu o nosso bojo aqui, ó. Agora eu ajusto certinho. Já vou trazer esses fios aqui, ó. E vou começar a esconder ele, para quando eu voltar com a minha carreira de pontos altos, eu já vou prendendo ele já vai ficando bem escondido aqui. Então, aqui eu vou fazer dos dois lados. Esse fio de cá, e aqui essa sobra de fio também aqui eu vou esconder por dentro. Agora que eu acabei de esconder os meus pontos, essa primeira carreira eu cortei o fio, que eu vou querer que ele fique a minha primeira carreira de ponto alto do lado direito. Então, eu quero ele do lado certinho, por esse motivo eu fiz isso. Agora, aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir bem aqui, ó, onde eu tenho meu primeiro meio ponto alto. Vou fazer 2 voltas na agulha. Aqui eu vou fazer o ponto alto sem correntinha. Aqui eu tenho meu primeiro meio ponto alto. Eu vou vir nele. E aqui eu vou fazer, ó, um ponto alto. Dou uma laçada no fio, vou no próximo meio ponto alto. E vou fazer outro ponto alto. Vou no meu próximo ponto. E faço meio ponto alto. Aqui eu vou trabalhar meio ponto alto para cada ponto que a gente trabalhou quando a gente foi fazer o nosso acabamento em volta do nosso bojo, ó. Repare que nós temos 2 meio ponto alto. Então, cada ponto desse vai ganhar um ponto alto agora. E aqui eu vou completar, ó, essa carreira de pontos altos até eu chegar no final desse bojo. E aí, depois eu vou fazer a mesma coisa na corrente. Olha só. Então, aqui vai ficar assim, ó. Aqui eu vou trabalhar os pontos altos aqui, todo no bojo. Depois, aqui eu tenho a corrente. Aí, eu vou vir em cada corrente dessa, ó, vai ganhar um ponto alto. Chegando aqui no outro bojo, vou fazer a mesma repetição. Cada meio ponto alto desse ganha um ponto alto. E vou seguir o bojo inteiro até eu chegar aqui, ó, no meu último meio ponto alto. E assim, eu vou estar com a minha carreira de pontos altos sem correntinhas completa. O bojo, a corrente e o outro bojo. Então, aqui nós vamos ficar com uma carreira de pontos altos completa, como ficou esse, ó. Uma carreira de pontos altos, ó. Depois, eu venho na corrente. Aí, eu venho aqui no outro bojo e fico com a carreira de pontos altos completa. Estou finalizando a minha primeira carreira de pontos altos. Venho nos meus 2 últimos meio ponto alto e faço um ponto alto para cada ponto. E aqui, ó, completei toda o cordão de correntinhas e também o nosso bojo. Agora, nós vamos trabalhar ida e volta. Eu vou virar. Vou fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e uma correntinha de separação. Então, fiquei com 4 correntinhas. Virei o bojo, aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou pular um ponto alto, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente de separação,
pulo um ponto alto, vou no próximo, outro ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto alto no próximo, trabalho um ponto alto. Essa nossa carreira agora, vamos trabalhar pontos altos separados por uma correntinha. A primeira carreira fizemos todas no ponto alto e o restante agora nós vamos trabalhar um ponto alto sempre separado por uma corrente. Vou seguir até chegar no final da carreira. Estou finalizando a minha primeira carreira de pontos altos, pulo um ponto, vou no próximo. Uma correntinha, pulo um ponto e vou no próximo. E aqui está pronta a nossa primeira carreira de pontos vazado. Vou fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto e uma para virar. Viro meu bojo. Agora, eu vou trabalhar pontos altos em cima de pontos altos. Uma corrente de separação, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente de separação, próximo ponto, um ponto alto. E assim eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto. Vou completar toda a carreira até chegar aqui no final. Chegando aqui, faço um ponto alto em cima do ponto alto, uma corrente, e venho na terceira correntinha e faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas para subir um ponto alto e uma para virar. Viro o trabalho e volto trabalhando ponto em cima de ponto. Vou fazer 8 carreiras de pontos altos. Se você quiser maior, você aumenta as suas carreiras, ou se você quiser menor como um top, basta você diminuir o total de carreiras. Vou completar as minhas 8 carreiras para a gente começar a colocar o cordãozinho e finalizar o nosso top. Aqui eu estou finalizando a minha última carreira de pontos altos vazado. Fiz a correntinha, venho no meu penúltimo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, venho aqui na minha terceira corrente e também faço um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou alongar um pouquinho o fio e vou cortar ele aqui, porque agora eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixos, mas se eu voltar, eu vou trabalhar no avesso aqui. E aqui também, depois eu vou ter que arrebentar o fio, cortar o fio para poder fazer. Então, hoje eu vou fazer direto desse jeito aqui, ó. Eu vou aproveitar já essa sobra, né? Já vou passar aqui na laçada de trás, porque quando eu vim com a carreira de pontos baixos, eu já vou esconder o fio também. Sempre que você fizer assim, com seus fiozinhos, você vai ficar com um acabamento perfeito. Não vai ficar aparecendo pontas nem amarras no seu cropped. Então, todo vestuário ou qualquer outro trabalho de crochê que você fizer, sempre faça isso, ó. Esconde sempre utilizando apenas uma laçada para esconder depois. Então, aqui eu vou fazer assim, eu vou virar desse lado de cá e vou unir o fio, ó, bem aqui no início. Aqui eu já não vou fazer porque fizemos aquela carreira de meio pontos altos. Então, eu venho com o fio, seguro, vou vir aqui, ó, bem no pé do ponto alto, no último ponto, meio ponto alto, e no começo do primeiro ponto alto. Aqui eu pego o fio, passo aqui dentro, faço um ponto baixo. Aqui eu tenho o primeiro ponto alto, ó. Vou trabalhar dentro dele 2 pontos baixos. Venho no ponto vazado e faço 2 pontos baixos. Venho no próximo, 2 pontos baixos. Já estou escondendo o fio também. E 2 pontos baixos no próximo espaço. Vou soltar aqui que já não vai dar para prender mais. Se você achar necessidade de fazer mais pontos baixos aqui dentro do espaço, você pode fazer. Um exemplo, se você tem um ponto bem apertado, você pode trabalhar 3 pontos altos aqui. Mas agora, se o seu ponto não for muito apertado, você pode fazer apenas 2, que vai dar a distância certinha aqui, ó, e o seu trabalho não vai ficar repuxado. Venho aqui no último ponto, faço 2. Depois de feito os 2 pontos baixos, aqui eu vou fazer uma corrente, que esses 2 pontos baixos vale para esse lado de cá. Agora, eu vou virar e vou trabalhar 2 que vale para o lado de cá, agora o lado maior. Então, fiz a corrente e faço 2 pontos baixos. Então, aqui nessa volta, ficamos com 4 pontos baixos. Vou para o espaço da frente, vou fazer aqui 2 baixos.
Aqui, se você achar necessidade de fazer apenas um, se o seu ponto for muito largo, você pode fazer apenas um. Agora, se o seu ponto for médio ou for bem apertado, você pode trabalhar 2. Eu vou fazer 2 aqui. Porque se o seu ponto for muito largo e você fizer 2 aqui dentro, ou você estiver trabalhando com fio de espessura maior, vai ficar um babadinho aqui na parte de baixo, se você trabalhar com 3 pontos aqui dentro. E assim eu vou seguir fazendo, ó, 2 pontos baixos para cada espaço. Olha só como que vai ficar. É um acabamento simples, mas que faz toda a diferença no nosso trabalho. Vou seguir trabalhando agora toda a parte de baixo. A hora que eu chegar aqui na voltinha, faço 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos no mesmo espaço. Depois, eu subo aqui fazendo 2 pontos em cada espaço, faço 2 no alto e um baixíssimo aqui, ó, no primeiro meio ponto alto, uma correntinha, alongo o fio, corto e finalizo. Vou finalizar o meu pra gente já colocar a nossa fitinha pra amarrar. Estou finalizando a minha carreira, ó. Venho aqui no meu último ponto alto, faço os 2 pontos baixos. Aqui eu tenho o meio ponto alto, venho dentro do espaço, faço um baixíssimo. Faço uma corrente, alongo o fio e finalizo. Aqui eu puxo bem meu fiozinho e agora eu vou esconder com agulha de tapeceiro. Sempre escondendo para o lado avesso. Passo dentro dos pontos. Puxo a sobra. E o que sobrar eu corto. E ele fica rentinho, ó. Fica certinho aqui e aqui, ó. E assim está finalizada a nossa carreira. Agora, nós vamos fechar para colocar a nossa fitinha. Ó, vou colocar desse jeito, vou colocar mais afastado um pouquinho, para que ele fique com um efeito mais aberto. Mas se você quiser ele bem justinho, você pode ajustar também. Então, para você regular certinho no seu tamanho, vai ser essa parte aqui, na hora de abrir e fechar. Então, vamos lá. Chegar mais pra cima. Eu vou colocar de baixo para cima. Se você quiser colocar de cima para baixo, também pode. Vem aqui nos 2 espaços vazados. Seguro as 2 pontas e divido certinho ao meio. Agora que eu vou começar a cruzar. Sempre vou pular um espaço e colocar no próximo. Cruzo novamente. Pulo um espaço, vou no próximo. Mais uma vez, eu cruzo as 2 pontas. Pulo um espaço, vou no próximo. Pulo esse, vou nesse. Aqui eu pulei 2, deu errado aqui. Mas eu vou colocar do lado aqui, porque eu pulei 2, tá? Ó. Mas ele bate certinho aqui. Agora, eu pulo esse e venho aqui no ponto alto, ó. Depois eu volto arrumando aqui, que eu preciso colocar certinho, igual ficou esse lado de cá, tá? Coloquei pertinho aqui por causa disso, por ter pulado um ponto e um lado deu errado. Agora, aqui do outro lado também, ó, eu venho no ponto alto e passo o fiozinho. Ai, perdão, passei repetido aqui. Me concentrei no ponto e acabei fazendo errado. E venho aqui no ponto alto também, ó, e coloco desse jeito. Novamente, eu vou cruzar. Agora, aqui nós temos a parte do bojo. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Eu vou contar sempre 2 pontos e no terceiro eu vou colocar a fitinha. Então, aqui eu tenho a minha primeira carreira de pontos baixos, que vale como meio ponto alto. Então, eu vou contar 1, 2, venho aqui no terceiro, dentro do espacinho mesmo, ó. E vou passar o meu cordãozinho aqui dentro, ó.
fazer a mesma coisa no outro, ó. 1, 2, vem aqui no terceiro, ó. Até coloca a agulha pra ver certinho onde que é, tá? E sempre passo de dentro pra fora. Vou cruzar. Pulo 1, 2, vou no terceiro. Mas se você quiser colocar em espaço maior, você pode pular 3, 4 pontos, tá? Se você quiser o seu trançado aqui fica bem maior. 3. Vou fazer mais uma vez. Cruzei. 1, 2, 3. Coloca a agulha para sair no lugar certinho aqui, ó, que facilita bastante. 1, 2, 3. E olha só como que ele vai ficar. Aí, se você for querer ele mais aberto, você faz assim, ó. Só você soltar um pouquinho essas laçadas. E aí, ele fica mais folgado, mais aberto assim, ó. Aí, aqui pra regular o jeito que você achar melhor pra vestir, vai ficar à sua vontade. Aí, o meu aqui eu fiz maior, porque eu quero fazer um lacinho. E soltar aqui na frente. Aí, quando eu não quiser mais que fique com um lacinho assim, basta eu cortar o fio e diminuir ele. Um exemplo, você não quer que fique desse tamanho. Você fez o total de correntinhas, né, que nem eu fiz aqui. E aí, você pode cortar ele aqui, ó. E aí, você sabe que nessa largura aqui vai ficar ótimo no seu corpo, você não vai precisar mais saber o tamanho. Aí, você vem aqui, corta a corrente, né, desmancha uma correntinha e faz o nozinho igual a gente fez aqui. E do outro lado, mesma coisa, aí vai ficar aquele fiozinho curtinho, tá? Isso se você quiser. Se você não quiser deixar o fio mais soltinho assim, você pode deixar. E aqui nós vamos amarrar no pescoço. Faço um nozinho, eu não vou apertar muito aqui. Ó. E está pronto. E aqui ficou pronto o nosso cropped. Espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Um beijão e até a próxima aula.